Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e hoje aqui no canal a gente inicia uma nova frente da Química, a Química Inorgânica, pessoal. Muito importante para o Enem, muito importante para os vestibulares, tá legal? Então olha só, hoje a gente vai fazer uma introdução ao tema, vou mostrar para vocês a diferença da dissociação para a ionização, farei uma breve apresentação acerca das principais funções inorgânicas e falaremos também um pouquinho sobre a nomenclatura dos compostos binários não oxigenados, ok? Galera, a química ela é dividida em duas grandes frentes, a química orgânica e a química inorgânica. Na química orgânica, a gente estuda todos os compostos cujo átomo principal é o carbono. E na química inorgânica, nós estudamos os demais compostos químicos, beleza? Vamos começar aqui a nossa aula? Então vamos lá. Prof, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber sobre química inorgânica? Eu tenho que saber diferenciar a dissociação da ionização, tá legal? Dissociação é a separação de íons existentes em um composto químico. Então estamos falando aqui de um composto iônico, lá das ligações químicas. Em geral, podemos dizer que são os sais e as bases que dissociam, tá legal? A gente vai ter aula sobre sais, a gente vai ter aula sobre bases, mas é importante que você já vá conhecendo esses termos. Então, sais dissociam, bases dissociam, tudo bem? Então vamos pegar como exemplo aqui, ó, o cloreto de sódio. Então tá aqui o nosso famoso NaCl, ok? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o cloreto de sódio em um recipiente contendo água. É importante sabermos que lá na molécula de água existem dois setores, o setor negativo e o setor positivo, tá ok? O setor negativo é o oxigenado, o setor positivo é o hidrogenado. Isso é importante para entender o que vai acontecer aqui. Veja bem, nós sabemos, lá da física, que as cargas opostas se atraem, concordam comigo? Ok? Então aquele positivo do sódio, ele atrai o que é positivo da água, enquanto que o negativo do cloro atrai o que é positivo da água, beleza? Então aí os íons se tornam íons hidratados e essa interação da água com eles é tão forte que eles se separam, beleza? Então a gente tem aqui o Na+ hidratado e o Cl- hidratado também, tá bom? A gente escreve a equação da seguinte maneira, olha lá, ó, o NaCl sólido se transformou em Na+ e Cl- em meio aquoso, beleza? Então essa foi a dissociação. Vamos falar agora da ionização. Então vamos lá. Prof, o que é ionização? A ionização, pessoal, ela acontece nos ácidos. Então, ó, já falamos de três funçõezinhas aqui. Sais e bases dissociam, ácidos ionizam. É a formação de íons que não existem em um composto molecular. Então veja bem, ó, vamos falar aqui do HCl, que é o ácido clorídrico, está presente no nosso estômago, né? Ele auxilia na digestão dos alimentos, tá bom? Então olha só, galera, no HCl, o que eu tenho lá, ó? Eu tenho uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar o HCl em um meio aquoso. Eu preciso entender que aqui existe uma diferença de eletronegatividade, tá o quê? O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então tende a ser negativo, enquanto que o hidrogênio tende a ser positivo, beleza? Não existem esses íons ainda, não existe H+, não existe Cl-. Aqui a gente tem o compartilhamento dos elétrons, tá bom? Só que, como as cargas opostas se atraem, e existe essa tendência tanto no H quanto no Cl e também na molécula de água, que a gente viu no slide anterior, então vai ocorrer também uma atração, uma interação entre o H e o oxigênio da água, o Cl e os hidrogênios da água, beleza? Agora concentre isso aqui, ó, neste elétron amarelinho, tá vendo? Ó, que ele é do hidrogênio. O que acontece após essa hidratação? Quando os átomos se separam, o cloro rouba, ele remove o elétron do hidrogênio. E aí surge um ânion e o hidrogênio fica sendo o cátion. Então atenção, não existia H+, não existia Cl-, mas depois que eu adicionei esse composto químico na água, então houve a separação e a formação de íons. Os íons surgiram após a separação, tá legal? Conseguiu entender a diferença de dissociação para ionização? Então olha lá, hein? Sais e bases dissociam, ácidos ionizam. Fechou? Tranquilo? Então tá bom. Vamos dar continuidade aqui.
Pessoal, nós vamos conhecer várias funções químicas aqui na química inorgânica e também na química orgânica. Existem funções inorgânicas e existem funções orgânicas. O que é uma função química? Uma função química corresponde a um grupo que tem propriedades químicas definidas e semelhantes. É a mesma coisa que você pensar assim, ó, você vai até um supermercado. Lá não está tudo separado por seções? A gente tem a seção de frios, a gente tem lá a seção de frutas e verduras, a gente tem ali os iogurtes que ficam na parte na geladeira, concordam? Tá tudo separadinho, porque eles têm propriedades em comum. Na química não é diferente, então os químicos separaram os compostos que possuem propriedades em comum. Vou falar um pouquinho de cada um deles, mas nós teremos aulas separadas, aulas só sobre ácidos, só sobre bases, só sobre sais e só apenas falando dos óxidos, beleza? Então a gente vai longe aqui com a química inorgânica, sem contar que depois teremos as reações inorgânicas também. A gente chega lá, tá legal? Então vamos lá, galera. Ácidos são compostos que liberam H+ em meio aquoso. Bases, compostos que liberam OH- em meio aquoso. Os sais, o que é um sal, prof? Sais são compostos que dissociam em meio aquoso, liberando cátions e ânions. Porém, não pode ter H+ e não pode ter OH-, porque senão a gente volta para o ácido ou volta para a base, tá legal? Óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E hidretos são compostos binários com o hidrogênio, desde que não estejam em meio aquoso, porque se tiver em meio aquoso, ok, a gente tem a tendência ali de liberar um H+. E o hidrogênio tem que ser mais eletronegativo nesse caso aqui, tá legal? Tranquilo? Então tá bom. É tudo isso que a gente vai estudar aqui ao longo das nossas aulas sobre química inorgânica. Eletrólitos, outra coisa que é bastante importante dentro da inorgânica. Eletrólitos são compostos capazes de conduzir elétrons e, portanto, conduzir corrente elétrica. São 3 tipos que vocês precisam conhecer, olha lá, ó. São os iônicos, os covalentes, nesse caso ácidos e amônia, e os metálicos, beleza? Qual é o estado físico que cada um deles vai conduzir a corrente elétrica? Os iônicos conduzem corrente elétrica ou no estado aquoso ou no estado líquido. Tem diferença de líquido para aquoso? Sim. Líquido é quando você atinge o ponto de fusão da substância e de sólido ela se converte para líquido, pura, sem ter água. E aquoso, como eu já falei aqui, tem que ter a água, ok? Beleza? Qual é a propriedade que possibilita a condutividade elétrica? Então vamos lá, ó. Neste caso, pessoal, dos iônicos, nós vamos ter íons livres. Por quê? Porque tanto na forma aquosa como na forma líquida, eles dissociam, produzem lá o cátion e o ânion. E estes íons livres permitem a passagem da corrente elétrica, tá legal? Beleza? Vamos pro próximo, ó. Covalentes, ácidos e amônia. Qual é o estado físico que eles conduzem corrente elétrica? Apenas no estado aquoso. No estado líquido eles não formam íons, beleza? E a propriedade que permite que isso aconteça é a mesma da anterior. Eles conduzem corrente elétrica porque eles produzem íons na água e então a corrente elétrica consegue fluir ali, beleza? Tranquilo? Ok. Compostos metálicos. Pessoal, os compostos metálicos conduzem corrente elétrica no estado sólido ou no estado líquido. Só que toma muito cuidado, porque agora tem uma pedrinha no meio do caminho e os vestibulares gostam de tentar fazer você tropeçar nessa pedrinha. A forma que eles conduzem corrente elétrica é diferente das duas anteriores. Eles não produzem íons livres, eles aqui possuem cátions fixos e, portanto, elétrons livres. Isso vem lá da ligação metálica. Na ligação metálica, nós temos o quê? Nós não temos compartilhamento de elétrons e nem transferência de elétrons. Ali, a gente tem aquele empurra-empurra, né? Os metais se atraem, ninguém quer receber elétron, então fica um empurrando elétron para o outro. Então nós temos a nuvem eletrônica. E aí, como as cargas iguais se repelem, quando você aplica a eletricidade, eles se empurram ainda mais, tá legal? Então é importante entender, desculpa, é importante entender essa tabelinha, beleza? Vamos lá. Compostos binários não oxigenados. Então, atenção, não pode ter oxigênio aqui, beleza? São compostos que possuem apenas 2 elementos, ok? Apenas 2 elementos e não tem oxigênio na fórmula. E aí a gente usa uma regra geral de nomenclatura aqui. É sempre ânion mais eto e o nome do cátion em questão. Por exemplo, aqui nós temos, ó, o cloro, então cloreto, e o cátion é sódio, então cloreto de sódio. Na química, a nomenclatura, ela vai da direita para a esquerda, beleza? Então você pega o carinha que tá na direita e vem dando o nome até chegar no carinha que tá na esquerda. Aqui, ó,
a gente tem o enxofre. Não é enxofreto, beleza? No caso do enxofre, a gente sempre vai usar o sulfur, que vem do latim, beleza? Em Portugal, a gente fala sulfureto. Aqui no Brasil é só sulfeto, tá legal? Então sempre sulfeto quando o enxofre for o ânion. E como a gente tem o cátion potássio, sulfeto de potássio. Olha lá o outro, ó. Aqui no caso, o hidrogênio, aqui o hidrogênio, ele é um ânion, porque ele tá na direita, né, ó? Ele tá na direita. Então, hidrogenioeto não é hidrogenioeto, é hidreto, beleza? A gente tira ali várias sílabas para poder dar o nome desse ânion. Então, hidreto e aí de novo o sódio. E depois aqui, ó, tem o bromo, brometo de hidrogênio, tá legal? Então, todo composto binário não oxigenado segue esta regra de nomenclatura. Conseguiu entender? Tranquilo? Então, a gente vai dar sequência aqui na aula, tá bom? Uso de prefixos. Pessoal, quando o composto é molecular, atenção, tem que saber já diferenciar o que é composto iônico do composto molecular. Composto iônico tem metal com não metal. Composto molecular não tem metal, apenas ametais ou não metais na fórmula. Então, neste caso, a gente utiliza prefixos para indicar a quantidade do ânion e do cátion, beleza? Não tem ânion, não tem cátion, prof, eu sei, mas é a tendência de ser negativo e a tendência de ser positivo. Em resumo, você vai usar prefixo tanto pro carinha da direita quanto pro carinha da esquerda. Por exemplo, aqui seria lá, ó, entre aspas, né? Brometo de fósforo, né? Mas como são 3 bromos, então tribrometo de fósforo, beleza? Quando é um só, não precisa falar mono, o carinha da esquerda. Por exemplo, não precisa falar monofósforo, tá bom? Aqui no outro caso, olha lá, o sulfur, que apareceu aqui, né, ó. Apareceu lá o sulfur, e aí eu tenho o nitrogênio. Então, sulfeto de nitrogênio, mas tem 3 e 2. Então, trisulfeto de dinitrogênio. Tá legal? Tranquilo? E aqui, ó, eu tenho cloro e silício. Então, seria cloreto de silício. Como tem 4 cloros, tetracloreto de silício, beleza? NH3, pessoal. O NH3, a gente não chama ele de trihidrogênio ou trihidreto de nitrogênio, simplesmente amônia, beleza? É um composto binário não oxigenado, mas ele tem um nome particular ali, beleza? Ele quis ser o diferentão da galera. Vamos dar sequência, olha lá. Metais com valência variável. Pessoal, o ferro, tem 2 ferros, né, os mais famosos, ferro 2 e ferro 3. Tem o ferro 4 também, mas não é muito famoso. Chumbo, tem 2, o chumbo 2 e o chumbo 4. Então aqueles metais de transição lá na tabela periódica, eles costumam ter valência variável, não são todos, ok? No caso dos mais famosos, né, a gente vai estudando, a gente acaba memorizando eles nas aulas. Então olha só, eu tenho tanto o ferro 2 quanto o ferro 3. E aí como é que eu faço para saber? A gente usa o algarismo romano. Então, por exemplo, aqui seria sulfeto de ferro 2 e o outro sulfeto de ferro 3, tá legal? Aqui eu tenho, ó, cloreto de chumbo 2, cloreto de chumbo 2 e o outro cloreto de chumbo 4, tá bom? Tranquilo? Ainda existe uma outra nomenclatura que é famosa, os vestibulares também gostam dessa aqui, galera. Atenção, ó. Como existem apenas 2 cargas possíveis, eu posso usar tanto o sufixo oso quanto o sufixo ico para dar nome. Oso para a menor carga, ico para a maior carga. Por exemplo, ferro 2, ferro 3. Oso para o 2, ico para o 3. Então eu teria aqui no primeiro sulfeto ferroso e no segundo sulfeto férrico, beleza? No caso do chumbo, pessoal, mesma regra, tá? Só que aqui a gente não fala chumboso ou chúmbico. No caso do chumbo é o plumbe, beleza? Também do latim, se não me falha a memória. Então seria cloreto plumboso e o outro cloreto plúmbico, tá legal? Tranquilo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre química inorgânica. Como eu disse, estudaremos as funções inorgânicas e as reações inorgânicas ao longo dos dias aí. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, portanto, a sua inscrição ela é muito importante para poder apoiar aqui o meu trabalho, beleza? Eu tenho trazido conteúdos de qualidade para vocês, editado os vídeos com muito carinho, com muito amor, para você poder entender a química de um jeito facilitado, beleza? Então, por enquanto, beijos, abraços, bons estudos, até a próxima!